Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Estou gravando na manhã de Natal, então um Feliz Natal a todos. E aproveitem os presentes que vovô Nurgle trouxe para vocês. A fé é um instrumento fortíssimo e pode ser usada para o bem e para o mal. As crenças podem unir ou separar os homens, e cada um a usa segundo seu propósito pessoal. Conheçam a triste história dos bebedores de alma. Queriam mudar o nome deles para devoradores de almas. Ficaria melhor, mas já tem um bando do caos com esse nome. Então, para evitar confusão, vou chamá-los pelo nome original Soul Drinkers, ou bebedor de almas, se preferirem. Os Soul Drinkers, ou bebedores de alma, era um capítulo renegado, ou talvez não, de fuzileiros espaciais, declarados excomungados, traidores pela Inquisição, devido aos seus altíssimos níveis de mutação e evidente corrupção pelo caos. Mesmo assim, os Soul Drinkers ainda se consideravam leais ao Imperador e à humanidade, mas não ao Imperium. Os Soul Drinkers acreditavam inicialmente ser um capítulo sucessor da segunda fundação da Legião dos Punhos Imperiais. Mas os Astartes do capítulo descobriram para seu choque, após uma análise de seu material genético pelos apotecários dos Blood Angels, que na verdade eram de uma origem genética e fundação desconhecidas. Os Soul Drinkers foram finalmente destruídos como capítulo no 41º milênio, quando se uniram aos Punhos Imperiais para pôr fim a um complô do caos, iniciado por um dos seus membros, o venerável Dreadnought Daenathus, cujo objetivo era tomar o controle da fortaleza monastério móvel dos Punhos Imperiais, a Falange, e espalhar o poder do caos pela galáxia. Após a destruição do capítulo, os Punhos Imperiais honraram o sacrifício final de seus Astartes na defesa da humanidade. Embora os altos senhores da Terra tenham ordenado um edito de obliteração para apagar toda a memória do capítulo corrompido dos registros imperiais, como era padrão para capítulos que sucumbiram ao caos, apesar da extinção do capítulo, seu nome, cores e heráldica foram restabelecidos por ordem do Roboute Guilliman na Era Indômita. Apesar da extinção do capítulo, seu nome, cores e heráldica foram restabelecidos por ordem de Roboute Guilliman na Era Indômita. E assim todos os seus membros são agora Primaris Space Marines, originalmente criados na Fundação Última. Quando o mestre da guerra, Horus, foi morto e sua rebelião esmagada, as legiões de fuzileiros espaciais legalistas restantes foram divididas em capítulos para que nenhum homem tivesse poder sobre tantos fuzileiros espaciais ao mesmo tempo. Rogal Dorn conhecia o orgulho que seus filhos genéticos sentiam pela glória dos Punhos Imperiais e lutou para que sua legião permanecesse intacta. Mas ele se curvou perante seus companheiros primarcas, e seus Space Marines se tornaram uma multiplicidade de capítulos, um deles mantendo o nome de Punhos Imperiais, os outros assumindo novos nomes e novas heráldicas, prontos para forjar novos caminhos na história imperial. Assim, uma nova classe de adeptos Astarte foi criada no ano 21 do milênio 31. E esse evento ficou conhecido como a Segunda Fundação. Assim sendo, os primeiros guerreiros a formar as fileiras dos novos capítulos foram os mesmos Space Marines que lutaram ao lado do seu primarca antes e durante a tumultuada heresia de Horus. A cada um dos seus capítulos sucessores foi dado um símbolo de seu propósito sagrado, presenteado pelo próprio Dorn, para que se lembrassem de seu espírito e que estava sempre com eles, e que sua glória também era deles. Acreditava-se que os Soul Drinkers, formados durante a Segunda Fundação, a partir da antiga guarda pessoal do primeiro capitão dos Punhos Imperiais, Sigismund, ele próprio
o Alto Marechal dos Templários Negros e dos elementos remanescentes do ataque do choque da 7ª Legião receberam a Lança da Alma, uma arma Vortex relíquia. O próprio Dorn a encontrara em um mundo escuro e solitário durante a Grande Cruzada, e com ela lançara lanças sob grandes bestas do Orc, e nela hasteara seu estandarte em 100 mundos reconquistados em nome do Imperador. Supostamente, ele o concedeu aos Soul Drinkers como um símbolo de propósito e como um sinal de que, apesar de estarem divididos como capítulos, todos os sucessores dos Punhos Imperiais ainda estavam unidos em espírito e irmandade. Uma das campanhas mais famosas dos Soul Drinkers ocorreu durante as Guerras da Apostasia, também conhecida como Cruzada Terrana, que foi uma série de batalhas e campanhas militares travada contra as forças do Alto Senhor Renegado da Terra, Goge Vandyre. Temos vídeos sobre ele aqui no canal, junto com das Adeptas Sororitas. Durante o reinado de sangue da Era da Apostasia, no 4º século do 36º milênio, pelos legalistas do Imperador da Humanidade. No ano 378 do 36º milênio, o Alto Marechal dos Templários Negros declarou uma cruzada imperial contra Vandyre na Terra. Os Templários Negros, juntamente com seu capítulo matriz, os Punhos Imperiais, os Soul Drinkers, os zelosos Falcões de Fogo e elementos da Guarda Tecnológica Marciana, levaram a luta para a própria Terra e sitiaram o Palácio Eclesiástico de Vandyre. A cruzada terminou com a morte de Vandyre pelas mãos de suas antigas guardas-costas, Alicia Dominica, fundadora e futura padroeira imperial da Adeptas Sororitas. Os Soul Drinkers também obtiveram muitas vitórias notáveis em outros mundos contra raças Xenos, como os Aeldari durante essa era. Os Soul Drinkers foram declarados excomungados traidores pela Inquisição devido à sua obsessão em recuperar a relíquia conhecida como a Lança da Alma, que estava perdida há 1000 anos padrão, desde que a nave capitânia dos Soul Drinkers, a Sanctifier, se perdeu em um salto no Warp. Finalmente, o artefato foi encontrado na coleção de um degenerado que não compreendia seu verdadeiro valor. Os Soul Drinkers juraram trazê-lo de volta para o seio do seu capítulo. Isso acabou por colocá-los em conflito contra o Adeptus Mechanicus. As forças do Mecânico estavam ostensivamente auxiliando o Adeptus Ministorum, mas na verdade queriam obter a Lança da Alma para si, a fim de examiná-la e possivelmente realizar engenharia reversa de sua antiga tecnologia. O impasse entre os Soul Drinkers e as demais forças imperiais terminou com a destruição da fortaleza estelar Lacônia, do Mecânicos, e danos consideráveis a diversas naves do Adeptus Ministorum e do Adeptus Mecânicos. Os Soul Drinkers restantes recuaram em seu cruzador de ataque para um campo de asteroides, onde foram atacados pelas frotas combinadas da Inquisição e do Adeptus Ministorum, até que a frota dos Soul Drinkers, lideradas pelo mestre do capítulo Gorgoleon, chegou pela rota de dobra 931-C, que havia sido fechada por 600 anos padrão antes desse incidente. Após a frota do capítulo dos Soul Drinkers se unir aos sobreviventes restantes do ataque ao Forte Estelar, o mestre do capítulo Gorgoleon contou ao seu companheiro, o capitão Sarpedon, sobre uma oferta feita pela Inquisição, que exigia a morte dos fuzileiros espaciais envolvidos no incidente de Lacônia, em troca de um indulto. Gorgoleon explicou que recusara a oferta porque acreditava que a única pessoa apta a julgar um Soul Drinker seria outro Soul Drinker. Esse julgamento exigiria que Sarpedon enfrentasse o próprio Gorgoleon em um duelo ritualístico até a morte, conhecido como Ritos do Escudo, para determinar a retidão das ações de Sarpedon em Lacônia. No auge do duelo, Sarpedon pareceu ser afetado por algum poder externo e, espontaneamente, fez crescer 8 pernas aracnoides
dando-lhe uma vantagem crucial sobre Gorgolion e permitindo-lhe despedaçar seu antigo comandante, reivindicando assim o título de mestre do capítulo para si. Embora não soubesse na época, sua mutação foi causada pelos poderes corruptores e pela influência do deus do caos Tzint, que pretendia fazer dos Soul Drinkers mais um de seus incontáveis peões na longa guerra do caos contra o Império. Após uma breve, porém sangrenta luta contra aqueles que não conseguiam aceitar sua mutação e aqueles que ainda acreditavam que Sarpedon não havia sido corrompido, Sarpedon tornou-se o novo líder do capítulo dos Soul Drinkers a partir daquele momento. Apesar de serem rejeitados pelo próprio Império da Humanidade como uma instituição totalmente corrupta, os Soul Drinkers permaneceram firmemente leais ao Imperador da Humanidade, mesmo após terem sido expostos ao poder bruto do caos. Essa exposição posteriormente começou a manifestar mutações nos outros fuzileiros espaciais do capítulo. Após algum tempo, o apotecário do capítulo, Palas, conseguiu impedir a propagação de novas mutações e também interromper a progressão da mutação nos Astartes já afetados, graças à recuperação de informações contidas no planetoide Stratix Luminae. Essa informação veio ao preço de os Soul Drinkers serem forçados a abandonar o sargento Telos e seu grupo de fuzileiros de assalto enquanto escapavam do planetoide. Embora Telos e seu esquadrão tenham se voltado completamente para o serviço do caos para se salvarem. Em seguida, os Soul Drinkers entraram em conflito com o comandante da Força dos Punhos Carmesins, Reynex, e com os Drukhari adoradores de Slaanesh, numa tentativa de levar o sargento Telos, agora alinhado ao caos, à justiça. Após uma batalha entre as forças do caos e as forças do Imperium, Sarpedon enfrentou Telos em um duelo. Sarpedon saiu vitorioso e, acreditando na morte de Telos, retirou os Soul Drinkers do combate. Telos, porém, sobreviveu, apenas para ser morto quando a Inquisição bombardeou o mundo onde Telos e seu bando de guerra haviam se estabelecido. Em seguida, os Soul Drinkers tiveram que enfrentar inimigos internos e externos quando um promissor Scout Marine, o irmão Eumenes, usurpou a liderança do capítulo de Sarpedon. Enquanto isso, o capítulo Howling Griffles jurou destruir a ambígua força do caos conhecida como Cálice Negro, que eles acreditavam ser os Soul Drinkers. No fim, Sarpedon matou Eumenes, declarando-o indigno de ser mestre do capítulo. Em seguida, dirigiu-se aos irmãos de batalha Soul Drinkers restantes, perguntando se algum deles desejava assumir o fardo do cargo de mestre do capítulo. Como nenhum respondeu, Sarpedon declarou que ele próprio permaneceria como mestre do capítulo. Insatisfeito com isso, pelo menos um esquadrão dos recrutas mais novos dos Soul Drinkers abandonou o capítulo. Durante a fuga de uma força-tarefa do Adeptos Mecânicos, a nave espacial dos Soul Drinkers sofreu danos severos e ficou com pouco combustível. Forçados a escapar das forças do Mecânicos, os Soul Drinkers adentraram as regiões veladas da galáxia em busca de combustível. Lá, descobriram os Necrons ativos em diversos mundos dessa região do espaço, todos com vestígios de antigos assentamentos humanos, mas agora infestado pelos Xenos ancestrais e imortais, ao último dos mundos humanos, em que os Necrons ainda estavam purificando todas as formas de vida, e os Soul Drinkers fizeram um acordo com os sobreviventes. Eles permitiram que os humanos tivessem tempo para recuar para suas naves, enquanto os Soul Drinkers detinham as forças Necrons em troca de combustível. Os Soul Drinkers resistiram aos Necrons e a população humana em fuga alcançou seu espaço-porto conforme combinado. Mas uma frota Necron adentrou o sistema, impedindo-os de partir. A frota do Adeptos Mecânicos chegou logo em seguida e as duas frotas começaram a lutar entre si. Ficou óbvio que as forças imperiais seriam em breve destruídas pela frota Necron, muito mais poderosa. Então, iniciaram uma complexa série de manobras destinada a adiar o inevitável.
Quando os Soul Drinkers perceberam que não conseguiriam derrotar a força Necron que se aproximava em terra, enquanto a frota dos mecânicos perderia no espaço, Sarpedon ofereceu uma trégua e aliança aos mecânicos. O capelão Iktinos dos Soul Drinkers e seu bando de fuzileiros espaciais permaneceram para ajudar a defender o espaçoporto e os humanos sobreviventes. É revelado que Iktinos, por meio dele e de seu bando, é leal a outro mestre e não ao imperador da humanidade, embora a identidade desse mestre nunca tenha sido esclarecida. Aceitando a aliança proposta pelos fuzileiros espaciais renegados, os mecânicos e os Soul Drinkers partem para o principal mundo da coroa Necron, Selaka, planejando destruir o Lord Necron e deixar o restante das forças inimigas sem líder. Ao chegarem no mundo túmulo dos Necros, os mecânicos colidiram sua nave estelar contra Selaka e posicionaram suas forças ao lado dos Soul Drinkers. Uma longa e sangrenta batalha se seguiu, enquanto os improváveis aliados buscavam matar o Lord Necron, antes que a superioridade numérica dos Necrons os subjugassem. Finalmente, os Imperiais chegaram ao quartel-general do Lord Necron, e Sarpedon duelou e derrotou a criatura imortal. Contudo, fiel ao estilo Necron, o Lord Necron logo ressuscitou e começou a esmagar Sarpedon até a morte. Somente com o sacrifício do Tecnomarine Lidis, o Lord Necron finalmente foi derrotado. Reunindo suas forças, Sarpedon liderou seus guerreiros restantes em direção à nave estelar acidentada do Adeptus Mechanicus, onde seus transportes prometidos para fora do planeta deveriam estar à espera. Em vez disso, eles descobriram 3 canhoneiras Thunderhawk dos punhos imperiais posicionadas na superfície de Selaka, enquanto 20 punhos imperiais da elite da primeira companhia em armadura Terminator se teletransportaram para o planeta, liderados pelo primeiro capitão Darnafer, Lysander. Lysander ordenou que os Soul Drinkers se rendessem à justiça imperial, ou seriam destruídos. Sarpedon respondeu invocando o direito de desafiar Lysander para um duelo pessoal. Apesar da força aprimorada pela disformidade de Sarpedon, ele estava bastante debilitado pelos combates anteriores e foi rapidamente derrotado por Lysander em um combate singular. Sarpedon havia ordenado aos Soul Drinkers que se rendessem caso ele fosse derrotado por Lysander no duelo, evitando assim que o capítulo fosse exterminado pelos punhos imperiais. Os Soul Drinkers capturados foram levados a bordo da antiga e imponente nave estelar Falange, a fortaleza monastério móvel dos punhos imperiais. Os punhos imperiais pretendiam processar seu capítulo irmão por sua apostasia. Embora a maioria dos hereges jamais tivesse recebido tal honra como antigos descendentes de Rogal Dorn, os Soul Drinkers teriam seu dia no tribunal, pois os punhos imperiais eram um capítulo honrado. Para os punhos imperiais, um julgamento era mais do que uma mera formalidade. Sua intenção era garantir que todos os procedimentos e tradições corretos fossem seguidos para que ninguém ousasse dizer que não deram aos Soul Drinkers todas as chances de se redimirem. Os punhos imperiais haviam reunido provas dos feitos dos Soul Drinkers, incluindo muitas que os colocaram em conflito contra as forças do Imperium, dos quais os Soul Drinkers se rebelaram. Quando os Soul Drinkers foram trazidos a bordo pela primeira vez, os punhos imperiais recuperaram uma cópia do chamado Catecismo Marcial dos Soul Drinkers. Eles obtiveram esse tomo de um dos membros do grupo do capelão Iktinos, após a confiscação de sua armadura de combate, forçando-o a entregar o livro juntamente com os segredos que ele continha. Esses membros do grupo de Iktinos eram os Soul Drinkers cujos oficiais haviam morrido na gradual erosão da força do capítulo, e que se voltaram para o capelão Iktinos em busca de liderança. As traições e revelações contidas na página do Catecismo Marcial fizeram com que os punhos imperiais se interessassem em interrogar os Astartes de Iktinos pessoalmente. Durante o interrogatório do irmão Caion pelo Lord Castellan
Leucrontas, dos punhos imperiais, os Soul Drinkers revelaram os segredos do capítulo. Descobriu-se que Dainatus, o lendário filósofo soldado e autor do Catecismo Marcial, ainda vivia, apesar das evidências de que havia morrido há mais de 6 milênios padrão. Esse vídeo ficou grande demais, então será dividido na parte 1 e parte 2. Nos ajude, faça um Pix de qualquer valor. R$1, R$2 será de uma ajuda monumental. Qualquer valor mesmo. Qualquer ajuda é mais do que bem-vinda. Nos ajude a manter o canal funcionando. Se você chegou até aqui, digite Soul Drinkers nos comentários. É um gesto simples, mas de extrema importância para o canal. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.